Bom dia, está começando Calvinamente, mais uma manhã que nós aqui nos reunimos para continuarmos até o bate-papo que a gente teve na semana passada. Você que acompanhou na semana passada é convidado a continuar esse momento, e você que de repente não acompanhou o episódio passado, eu convido você a permanecer também nesse episódio e depois voltar lá para poder acrescentar mais ainda desse conteúdo que a gente está caminhando aqui, falando sobre a Reforma Protestante. Presença do nosso ilustre amigo, irmão, presbítero Dito, ou mais conhecido, professor Alemão. É uma alegria recebê-lo. Hoje na nossa mesa aqui o Eduardo também com a gente. Eu passo a palavra para ele, dou as boas-vindas também. Bom dia, reverendo. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, os meninos que estão ali. Mais uma vez é um prazer estar aqui, né? Junto, ainda mais falando desse assunto que é maravilhoso, né? Que nos trouxe aí um legado maravilhoso e comemorando agora nesse mês. Esse período, né? Professor, a gente, como eu disse, a gente está caminhando, né? Falando a respeito da Reforma Protestante. A gente fez um episódio só à mesa, né? O pessoal aqui perguntando, eu trazendo daquilo que eu consegui ali explanar, a gente falando a respeito que essa reforma, na verdade, ela acaba sendo a consequência, né, de um movimento histórico que a gente entende ser algo da parte de Deus, né, trazendo essa bênção de reformar, de remodular a igreja, né, trazer esse marco que a gente acaba comemorando nessa data específica, mas é um desenrolar da história. E no episódio passado, o senhor bem trouxe para a gente aí uma explanação. A gente veio ali da igreja primitiva e caminhou até chegar ali, enfim, no ano de 1517. Acho que a gente poderia até retomar nesse período ali, meio que do século XVI, né, para a gente poder entender um pouco melhor, né, o que acontece depois no desenrolar desse marco da Reforma Protestante. Mas aí eu deixo o senhor à vontade, dou as boas-vindas para o senhor, agradeço a presença mais uma vez que aceitou o nosso convite e passo a palavra. E você que está acompanhando, então, é convidado a permanecer, não sair aí a atenção, né, desse momento nosso aqui. Passo a palavra para o professor, então, daí as boas-vindas e... Muito obrigado. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E a gente veio caminhando na história da igreja, né, como se fosse uma estrada espinhosa. Uhum. Que a história da igreja mostra uma história de sofrimento, né? Uma história bastante coberta de sangue, de mártires, de perseguições. E tudo isso para ajustar a religião à política. Se a gente estudar a história, na verdade, a história ela caminha muito em cima das religiões. E as religiões em cima da história. Uhum. Então, se nós estudarmos a história das religiões, nós vamos ter assim, uma visão bastante completa da história da humanidade, da história dos povos, né? Sim. E, como eu disse, do século I ao século XII, XIII, a igreja veio adquirindo formas, adquirindo elementos, e veio sincretizando, né, esses elementos, essas formas, até surgir o que nós chamamos de catolicismo romano. Após o cisma do Oriente de 1054, em que houve a separação entre a igreja ortodoxa oriental e a igreja católica romana, então nós tivemos aí a aquisição de vários elementos externos àquilo que Cristo pregou e mandou que fizéssemos. Então ela foi se desviando. Chama até um desvio de conduta, né, da própria estrutura da igreja. Ela foi se desviando, foi se adaptando aos interesses da classe política que, vendo o crescimento da religião, macomunou-se com a religião. Sim. Então surgiram a partir daí várias teocracias católicas. Se nós pegarmos, por exemplo, o Império Bizantino, o grande imperador Justiniano, que foi o maior imperador romano do Oriente,
nós temos claramente ali o cesaropapismo. O que é isso? É a união entre Estado e Igreja, onde o imperador determina as condições das leis eclesiásticas. Por isso o nome César e Papa, né? Cesaropapismo. Com bastante influência grega, com termos gregos, com a cultura grega, com aquela questão do estoicismo. Isso na igreja oriental. Na igreja oriental. Aquela questão do estoicismo, que, aliás, hoje está muito em moda, né? A pessoa busca aí muito o prazer e esquece a responsabilidade de ser um ser humano. Então, o epicurismo, isso foi entrando, né, devagar e progressivamente na estrutura da doutrina da Igreja Católica Ortodoxa Oriental. Então, houve aí um cisma por causa disso. E além de incorporar heresias, né? Heresias que o Oriente, ou melhor, que o Ocidente não aceitava e não, evidentemente, não queria. Então, até aí a Igreja ela caminhou assim. Só existia a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental, como existem até hoje, e as duas levavam adiante o cristianismo. Só que cada uma de maneira um pouco diferente, aliás, como é ainda hoje, né? Se nós pegarmos aí a estrutura eclesiástica da Igreja Ortodoxa Oriental, ela é bastante diferente da Igreja Romana. Lá existe o patriarca de Constantinopla, que faz o papel do Papa, né? Aliás, o primeiro patriarca foi o Miguel Cerulário. O pai dele tinha uma fábrica de vela, daí o nome Cera, né? Eles chamavam de Cerulário. Ele foi o primeiro patriarca da Igreja Oriental, Ortodoxa. da Igreja Ortodoxa Oriental. E é diferente a estrutura administrativa e eclesiástica. Tanto que lá os sacerdotes eles se casam, têm filhos, constituem família, diferentemente da católica romana que impõe o celibato clerical. Quer dizer, o clérigo, o sacerdote, não pode se casar. Bem, até aí foi assim. Foi um cristianismo totalmente maculado pela aquisição de elementos externos. É interessante, professor, que o senhor comenta, né? A gente citou isso em um outro momento aí, mas essa maneira que a igreja ela foi se corrompendo, né, de maneira progressiva. E até uma das coisas que a gente comentou é isso, que de alguma forma isso deve chamar a nossa atenção para a nossa própria vida, né? A gente ter esse cuidado. Qualquer tipo de coisa que saia fora daquilo que a gente tem como base na palavra de Deus, isso tem potencial, né, de contaminar, de fazer com que isso vá gerando um afastamento, né, daquilo que é o propósito de Deus para nós na nossa vida prática. E às vezes são coisas que talvez a gente pense, mas isso é pouco, e isso, né? A gente vê na história como foi desastroso. A gente olhando para esse exemplo que você deu, tem uma história que eu ouço que é muito interessante, que diz o seguinte, que na nossa caminhada, na nossa jornada, a gente não precisa se preocupar com as grandes pedras, porque elas a gente vê de longe e delas a gente consegue se desviar. Mas as pequenas, a gente tem que se atentar mais, porque é elas que... E quando a gente vê na história, não foi diferente, né? As coisas foram se acrescentando, foram se juntando, a hora que foi ver, já estava... Vai colando uma pedrinha pequena na outra, e vai surgindo o que surge, porque hoje em dia nós temos aí um cristianismo totalmente aleatório com relação à sã doutrina. É uma coisa... Olhando para esse período anterior à reforma, né, que a gente está falando, essa igreja católica oriental ocidental, mas algo também que é muito precioso, assim, embora a gente veja, né, comprovadamente que isso na história, esse afastamento, esse desvirtuamento da igreja, a gente entende também que o remanescente fiel, ele sempre permanece, né? Existiu ali figuras que nadaram contra a maré, né? Que perderam a vida, como o senhor falou, né? Um caminho do cristianismo é um caminho... E é justamente esse é o guia pelo Espírito Santo. Onde Deus absolutamente não permite que a sua palavra seja distorcida. É por isso que eu creio fielmente e firmemente na Bíblia, do jeito que ela está hoje.
Sim. na nossa mão. Então, o Espírito Santo, ele preservou homens santos no sentido de serem separados para realizar essa obra, porque eles eram homens normais como nós e tiveram ali os seus problemas políticos com o Estado da época, com a igreja da época, mas o Espírito Santo de Deus preserva esse caminho correto até a eternidade e a consumação dos séculos. Aliás, eu espero que seja logo, eu já estou meio cansado. Tá ficando chato, né? Maranata, né? Esse mundo está ficando muito chato, perigoso. Aí a gente chega lá em Lutero, que ele solta a icônica frase lá, né? Aqui estou, não posso fazer outra coisa, diante com as 95 teses, né? Que, se eu não me engano, vocês falaram no... A gente acabou assim... mais ou menos dentro desse tempo aí, de desse Lutero, período, né? Martim Lutero, que ele era pároco da Catedral de Wittenberg. Na época era o Sacro Império Romano Germânico, né? Depois a Saxônia, depois atualmente a Alemanha. E ele era da ordem dos agostinianos. Aliás, são várias ordens, né? Sim. Dentro da Igreja Católica, tem franciscanos, agostinianos, capuchinos, e aí vai, jesuítas, né, que o Papa aí, atual é da ordem dos jesuítas. Tem até uma frase que diz que o mundo terá paz no dia em que, aliás, quem disse isso foi Jacques de Molay, o maçom, né, ele disse que o mundo teria paz no dia em que o último maçom morresse enforcado na tripa do último jesuíta. Olha... Então tem muito mistério dentro disso daí. Né? Aí surge a conspiração, né? Aquelas coisas, as teorias baixas da conspiração. Os jesuítas nessa época ainda não... Não, os jesuítas é o Concílio de Trento, em 1545. Um pouquinho depois. Um pouquinho depois. O Lutero, ele não podia continuar, estudioso que era professor da universidade ali em Wittenberg, ele não podia continuar como simples espectador dos desmandos da Igreja Católica. E estudando isso, à luz da Bíblia, o que ele faz? Ele faz 95 propostas, teses, provando por A mais B as insuficiências de toda aquela estrutura católica para a salvação, inclusive as indulgências. Principalmente as indulgências, que era um tipo de, aspas aí, passaporte, né, para o céu. Foram basicamente divulgadas, aliás, elas são anteriores ao Papa Leão X, mas Leão X que fez uso bastante de perto das indulgências para poder arrecadar dinheiro e assim terminar a obra da construção da Capela Sistina, que é uma dívida da Capela de São Pedro em Roma, e é onde ali os cardeais, os papas, passam a maior parte ali das suas vidas em discussões eclesiásticas, políticas, financeiras e etc. Então ele tinha que terminar essa obra, esse templo. Precisava de dinheiro. Então aliou-se aí purgatório, confissão auricular e o mando das penitências do sacerdote em relação ao que confessa, né, o confessante. E aí aplicavam-se penitências, como rezar terços, rezar Padre Nossos, rezar Ave Marias e etc. Aí o sacerdote absolvia. E aqueles pecados mais profundos, que eram pagos com dinheiro. Era só suar o dinheiro no caixa, no fundo, e as almas saíam voando rumo do purgatório rumo aos céus. Que era até um ditado, né, que eles tinham lá, o som das moedas no fundo do gasofilácio, as almas subiam. É isso mesmo. Existe um livro chamado O Papa e o Concílio, do Rui Barbosa, que, aliás, caiu no Index Prohibitorium mais recente aqui do Brasil, né? Hoje em dia ele está livre, tem para vender, tem na internet. O Papa e o Concílio, ele traz esses documentos. Porque o Rui Barbosa ele tinha uma aversão bastante profunda à administração da Igreja Católica como era em relação à doutrina cristã. Ele escreveu O Papa e o Concílio, e tem muitos documentos que ele traz ali,
com relação a essa questão da exploração da fé do povo para arrecadação de dinheiro. Tetzel, também agostiniano, foi pregar indulgências na Saxônia, em Wittenberg, fez ali aquele drama todo, montou o palanque, montou um circo, botava fogo em si mesmo, truque, né? E dizia que aquilo é o que aconteceria aos infiéis. Eles iriam arder eternamente no fogo do inferno, né? Isso assustava as pessoas na época. Aliás, até hoje, né? Assusta até hoje. Assusta até hoje. Pessoa mais simples, né? Naquela época. Naquela época ninguém sabia ler. Ninguém tinha acesso às obras. Se nós pegarmos ali no século XV para XVI, aí nós temos aí para frente aí Savonarola, nós temos aí Maquiavel, nós temos aí Dante Alighieri, que são autores que dificilmente a população tinha acesso a esses autores. E a partir do momento que a população começou a ter acesso, a igreja publicou o índice do que era proibido ler ou não. Uhum. Inclusive a Bíblia entrou nesse índice aí há algum tempo para os crentes fiéis, não para a igreja que detinha o poder da leitura e da interpretação das escrituras, né, no caso. Aliás, até hoje, eles incentivam a leitura da Bíblia, os católicos, mas eles dão a interpretação com relação à escritura. Agora, essas 95 propostas, 95 teses, a história diz que foram afixadas na porta da Catedral de Wittenberg, uma espécie de mural da época. Existe uma outra narrativa que diz que Lutero leu aos pés ali do pórtico da catedral as 95 teses. Ou uma coisa ou outra, a verdade é que elas chegaram aí à sociedade. E aí o povo começou porque a população, apesar de mal informada, até hoje, a população tem um certo grau de noção das coisas, né? A inteligência do senso comum. Uhum. Então começa a se perceber Alguma coisa errada. alguma coisa errada com relação à estrutura das escrituras, que começaram a ser divulgadas, na verdade, no século XIII, XIV, principalmente a partir do momento que Gutenberg faz os tipos ali da imprensa. Aí deu agilidade à impressão de Bíblias, que até então era manuscrito. Agora tenta copiar a Bíblia e marcar o tempo que dá isso aí. Então eles tinham vários copistas na época que ganhavam para fazer esse serviço, que eram aí os tipos de escribas, né, da época, que faziam as cópias das escrituras. Então era difícil divulgá-las, porque o número de exemplares era bem pequeno. Era mínimo, né? E o número de pessoas que sabia ler era menor ainda. Isso que botou o alerta lá nos reformadores para a necessidade da escola, da universidade, do academicismo que começa a existir a partir daí no contexto da Europa Ocidental, né? Da Europa Ocidental. Surgiam aí as escolas, as universidades, todas elas de cunho ainda religioso. Aliás, como até hoje, né? Nós temos várias universidades aí que são enraizadas em religiões. Nós temos a PUC, por exemplo, o Mackenzie, né? O Princeton, Estados Unidos, John Harvard, né? O pastor que basicamente deu fundação à universidade, uma das maiores do mundo hoje, né? Então, são pessoas que levam a palavra adiante a partir do momento que essa palavra passa a ser impressa. E a reforma, basicamente, existe a partir daí. Nós pegarmos o século XIII, XIV, nós temos John Huss, nós temos John Wycliffe, os alemães chamam de Wycliffe, né? E tantos outros que começaram a desandar em relação ao caminho que a igreja seguia até então. Agora, e a partir das 95 teses? Lutero saía na rua distribuindo e informando. E gerou uma polvorosa. As pessoas ficaram admiradas de encontrar uma doutrina que ia exatamente contra o que a igreja lhes pregava, que era a tradição católica. Eles não tinham acesso a nenhuma
informação, nenhuma leitura. E isso chamou a atenção, evidentemente, da igreja, quando se convoca em 1521, aliás, as indulgências, elas foram publicadas no dia 31 de outubro de 1517, século XVI. Em 1521, já praticamente 4 anos depois, a igreja convoca o Concílio de Clermont, que na verdade não só a igreja, mas os príncipes dos países norte-europeus, o concílio aí, aliás, eu falei Clermont, mas esse aí é outro concílio. É lá aquele que eu expliquei na aula passada, que organizou as cruzadas, né? Do Papa Urbano II. Esse foi o concílio de Worms, a Dieta de Worms, onde se reuniu ali a cúpula da igreja com a cúpula dos príncipes da Europa do Norte, para fazer ajustes na doutrina que fora quebrada pela publicação das indulgências e continuar a partir dali com poucas modificações. No que os príncipes do norte europeu, interessados na doutrina luterana a partir daí, que tirava a união Estado-Igreja e dava liberdade econômica. Então nós estamos vivendo aí a época do liberalismo econômico, na verdade. Seria o liberalismo primitivo. Esse liberalismo depois ele foi cooptado pelas nações e foi chamado de liberalismo clássico, com um intervencionismo do Estado na igreja. O mais recente adepto desse liberalismo clássico é o John Keynes, nos Estados Unidos, que falava sobre a necessidade da interferência do Estado na economia, para que o capitalismo pudesse ser diariamente salvo, né? Então ele pregava isso. Tanto que essa teoria tem o nome de keynesianismo. E os Estados Unidos utilizou isso em 1933, com o presidente Roosevelt, decretando ali a intervenção do Estado na economia para salvar o capitalismo da crise de 29. Então nós temos esses aspectos sempre de religião, Estado andarem mais ou menos dentro do mesmo aspecto, porque um cobra o interesse do outro. Hoje, por exemplo, né, a gente até brinco, nós temos um Estado e uma economia. Então nós temos uma estrutura econômica que sustenta a estrutura política, que por sua vez acoberta as falcatruas do poder econômico. É aquele ciclo, né, vicioso. E dificilmente a gente sai disso diante do que existe no mundo, do que já existiu e que hoje tem o nome de capitalismo. Eu não estou criticando aqui absolutamente o capitalismo, nem o socialismo. Eu acho que não cabe a nós nesse contexto, porque isso é tudo de interesse de homens, e tanto um quanto o outro tem problema. O socialismo, o comunismo, muito mais. Porque houve uma derrocada do sistema aí, com um derramamento de sangue absurdo, né? Absurdo agora no século XIX para cá. Mas a Dieta de Worms, Lutero é convidado a comparecer. Mas nisso Lutero já tinha sido, vamos pensar assim, tido como herege. Ele já tinha... Não, já tinha igreja, sido classificado como herege. Que às vezes a gente liga um ponto na outra, já passaram-se 4 anos, às vezes a gente lembra da Dieta de Worms como se fosse assim, ó, publicou as 95 teses, Lutero já... É que nem os versículos bíblicos. Às vezes a gente dá a impressão, você lê um versículo, lê o outro, mas entre 2 versículos tem 40, 50 anos às vezes. Né? Isso mesmo. É o caso da história. Então, em 1521, ele já era declarado herege. Não por sentença, sim, mas por decisão dos concílios que atuaram até aí. Ele comparece, ele deita perante a ordem do concílio de Worms e jura dizer somente a verdade, e realmente ele disse isso. Questionado que foi, ele não só não abriu mão da sua fé, da justiça, né? O justo, ele é salvo mediante a fé, ele não abriu mão disso, ele não abriu mão das suas 95 teses, pelo contrário, reafirmou todas. Aí a estrutura ali, o direcionamento do concílio de Worms falou, já é assim? Então o senhor está excomungado da igreja e condenado evidentemente aí a pagar pela sua intransigência e tudo mais.
Agora, essa condenação, o que que a gente entende? Forca, né? Na época, ou era fogueira, ou era forca, decapitação, vários modelos, né, de morte que existia. Não se dava opção para escolher, nem isso eles davam na época. Só que um amigo dele da Áustria, na época depois foi o Império Austro-Húngaro, né? Um amigo dele da Áustria chamado José II, José II veio um pouco mais tarde aí, que é no século XVI para XVII. E José II, auxiliado por Frederico, que depois foi o grande soberano da Prússia, e era imperador do Império, do Sacro Império Romano Germânico. José ofereceu o castelo de Augsburgo, na Áustria, para que Lutero se refugiasse. Então Lutero pegou o cavalo à noite, saiu quase que milagrosamente do concílio de Worms, estava para ser preso, foi perseguido nesse caminho. O próprio Frederico montou uma emboscada para segurar os perseguidores de Lutero. Lutero continuou, chegou em Augsburgo, na Áustria, ficou ali no porão por muito tempo, traduzindo a Bíblia para o alemão. Não para mim, no caso, mas para a língua alemã, né, no caso. E a imprensa ajudou a divulgar essa Bíblia pelo norte da Europa. Aí esparramou. Aí a coisa se configurou mesmo como uma reforma local dos países do norte europeu. A igreja, mais uma vez, já que é assim, então tá bom. Chamou de novo todos os príncipes do norte da Europa em 1529, na famosa dieta de Spira. Spira, né, no caso. É uma cidade já italiana. E ali foram formulados, pela estrutura da Igreja Católica, princípios proibitivos de se expandir a reforma no norte europeu, de se expandir a doutrina que até então a reforma havia implantado, de impedir a expansão da divulgação das escrituras e de impedir a construção de templos religiosos da Igreja Luterana, que já naquela época a igreja passou a ser chamada luterana. Aí os príncipes do norte europeu, impactados com isso e indignados, produziram um documento protestando contra a atitude da Igreja Católica de interferir politicamente e internamente na soberania dos seus países, no que ficaram sendo chamados protestantes. Então, a origem, se bem que protestante já é mais antigo, século XIII, XIV, aquele que protestava contra a atitude da Igreja Católica de querer perseguir fiéis e etc. Mas a partir do concílio de Spira, ou Dieta de Spira, que depois foi assinado o Édito de Spira, né, como o Édito de Worms, que condenou Lutero. Então, a partir daí, o pessoal da Reforma passa a se chamar protestante. Então, quem que é o protestante? É aquele que protesta contra as medidas da Igreja Católica da época de impedir a expansão da Reforma. Foi isso que aconteceu. Até 1545, quando a Igreja Católica vê que não tem mais jeito, ela convoca o maior concílio da história da Igreja. Durou 18 anos, que foi o Concílio de Trento. O Concílio de Trento é o concílio que vai conduzir o que a gente chama de contra-reforma católica. E ele vai de 1545 a 1563. Algumas coisas foram tomadas dentro do Concílio de Trento, que foi o maior concílio da Igreja, como já disse. Primeiro, acolhe-se a ordem da Companhia de Jesus de Santo Inácio de Loyola. Os jesuítas. Os jesuítas, dando legalidade e forma a essa ordem. Porque os jesuítas, Santo Inácio de Loyola foi o espírito missionário. Espalhar pelo mundo, ir de pregar o evangelho, é basicamente o centro da ordem de Santo Inácio de Loyola, Companhia de Jesus. E esse foi um dos primeiros pontos. O segundo ponto foi basicamente ressuscitar o Tribunal da Santa Inquisição.
que era para perseguir aqueles que eram declarados hereges, prendê-los, trazê-los a julgamento sumário e assassiná-los. Então, torturas, perseguições voltaram da Idade Média agora para a Idade Moderna, que é a Santa Inquisição, né, no caso. E os jesuítas eram parte da ordem que basicamente garantia a expansão da Santa Inquisição. Tanto é que daqui a pouco eu vou falar sobre aqui o Brasil, como se deu esse processo aqui no Brasil. O que eu estou ligando é isso, né? Porque é um momento de expansão e um momento também que novas terras estão sendo aí conquistadas. Né? O que eu vejo de interessante, que ele estava falando também, é que você vê que aquele movimento para salvar o capitalismo influencia de alguma forma o rei junto com esse concílio, que aí ele pega e institui, então, determina que o rei da Inglaterra também tem um poder sobre a igreja e tudo mais, e aí surge... Exatamente. A gente vê que é a providência de Deus, né, agindo. Não que o coração desses... políticos ou dessa liderança tivesse de fato preocupada ali com o avanço da palavra de Deus, mas você vê que tudo isso colabora, né? Como a providência de Deus, ela caminha. Até Justo Gonzalez, ele vai dizer como que indiretamente a intenção da construção da Catedral de São Pedro, ela fez com que surgisse a reforma protestante na Alemanha. E a gente, é que hoje para nós é um pouco diferente, porque nós vivemos num mundo globalizado, então a gente tem acesso a tudo que acontece no mundo e praticamente em tempo real. Agora, nós estamos numa época com o início da imprensa escrita, né? Então, assim, aí você vê um movimento nos Estados Unidos que, de certa forma, influencia a Europa né? Tudo interligado. Então, não tem como você crer de outra forma se não for a providência. A providência de Deus. A providência, ele vai segurando. Os príncipes da Europa do Norte também tinham interesse, evidentemente, na divulgação da fé cristã. Mas aí entra a economia, que daqui a pouco eu vou falar alguma coisa sobre isso, que vai introduzir o liberalismo clássico definitivo, né? Ou o liberalismo completo do capitalismo, a partir daí, porque a reforma facilitou isso. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a Dieta de Worms, ou até o movimento da Contra-Reforma, isso também, na Inglaterra, já havia também um movimento. Já eu volto lá para falar sobre o anglicanismo, né, do Henrique VIII. E um outro ponto no Concílio de Trento foi o índice de livros proibidos, Index Librorum Prohibitorium, em que os fiéis eram proibidos de ler aquele índice que a igreja divulgava. Existe até hoje esse índice. Então, cita-se alguns: Divina Comédia de Dante Alighieri, que é basicamente uma afronta, né, à igreja católica. Elogios à Loucura de Erasmo de Roterdã. Mesmo o Dom Quixote, que pregava aí o cavaleiro, né, que se desvinculou da sua estrutura, no que ele era afiliado, e passou a viajar livremente, tendo aí ideias livres e tudo mais. O Miguel Cervantes, né, também foi proibido, que é o autor do Dom Quixote. Ele e o Sancho Panza, né? Que, aliás, esses dias foi mencionado aí por um dos juízes do STF. E a minha pergunta, será que ele leu esse romance? E ele falou... É estranho, né? Eles citam algumas coisas hoje. O outro dia citou aí a tripartição dos poderes, né? Executivo, judiciário e legislativo, como de autoria de Jean-Jacques Rousseau. Na verdade, foi Montesquieu que fez essa tripartição. Então, até hoje, né, essas coisas continuam. Aí essas influências. Agora, esses livros aí eram proibidos porque traziam muita luz para que o senso comum adotasse um senso mais de intelecto para perceber que as fantasias até então incorporadas pela igreja eram inúteis. Então nós temos Galileu Galilei,
Mesmo Isaac Newton, que era ultra-religioso, mas que foi contestado pela Igreja Católica. E a Igreja Católica ela é tão monrosa, tão lenta, que somente agora, com o Papa João Paulo II, aí, alguns anos atrás, é que Galilei recebeu a absolvição. Na época ele foi até negar um pouquinho aí a sua própria fé para não morrer. Uhum. A sua própria Teoria ali. teoria, né, da descoberta de satélites, Uhum. sistema solar com o Sol no centro, essas coisas, né? Que parece que não adiantou até hoje. Tem muitos terraplanistas aí que adotam ideias esdrúxulas a respeito das coisas, né? Com mitos, com lendas, com senso comum, enfim. Uhum. E outros autores, mesmo aí pegar Leonardo da Vinci, foi muito perseguido pela igreja, várias obras dele foram indicadas como proibidas, né? Nicolau Copérnico, outro cientista aí que estudava o sistema solar com o Sol no centro, Uhum. indo contra a igreja que dizia que a Terra era o centro, né, no caso. É gozado que em cosmologia a gente tem alguns estudos que falam sobre o universo como sendo infinito. Eu não tenho como provar isso porque eu nunca cheguei ao fim ou ao não fim do universo e nem vai acontecer isso nessa presente vida, né, no caso. Existência, Só quando eu estiver lá na eternidade eu vou ficar sabendo essas coisas. Mas se o universo é infinito, então o raio do universo, supor que o universo fosse infinito esfericamente, então o raio do universo é infinito. Então qualquer ponto do universo é centro dele mesmo, inclusive a Terra. Uhum. Então os caras justificavam na época essa teoria do próprio Nicolau Copérnico como sendo correta. Tanto o Sol, quanto a Terra, quanto Marte, quanto Júpiter, quanto qualquer estrela poderia ser o centro do universo, considerando-se o universo infinito. Uhum. Porque se o raio é infinito, qualquer ponto é o centro. Dependendo do ponto que você está, né? Dependendo do ponto que está, dependendo do ponto de observação, né, no caso. Então, tudo isso começou a ser proibido, porque o Renascimento, ele basicamente é uma das grandes causas da reforma, porque o Renascimento ele ressuscita a filosofia clássica greco-romana, cujo centro, cujo pino mestre era o humanismo. Do humanismo você tem um antropocentrismo, quer dizer, o homem é o centro do universo. Uhum. E que o Renascimento pregava contra o que a igreja dizia, que Deus era o centro do universo, que é o teocentrismo. Os cientistas pregavam contra isso. Então eles proibiam a leitura das obras dos cientistas justamente porque elas alertavam para o plano científico do universo. E a igreja não queria que isso fosse descoberto. Como, na verdade, até hoje existem ramos radicais da própria igreja católica, da própria igreja protestante, que não quer que isso seja divulgado de forma ampla, para que as pessoas não deixem de acreditar naquilo que foi criado por tradição, naqueles dogmas, naqueles mitos, né, naquelas lendas, no caso. Então, foi Poder influenciar, né? Para poder... para não poder influenciar. Então são vários livros, né, Uhum. que foram proibidos na época dentro desse índice que a igreja divulgou. Se buscarem aí no Google, na internet, você vai achar o índex proibitório com infinitos livros ali que foram proibidos, né, no caso. Interessante, né, professor, o senhor falando, que a gente vê que um dos grandes legados da reforma é essa questão de você valorizar o pensamento crítico, de dar liberdade, tanto de tentar, né, colocar de todas as formas a palavra de Deus para acesso de todas as pessoas, para que eles pudessem ler e de fato compreender, né, as coisas. E a igreja, então, olhando por isso, né, com relação à contra-reforma, veio e falou, não, a gente viu que se der essa liberdade, nós não conseguimos controlar. E aí continuou proibindo e tentando limitar o acesso ao pensamento. E é interessante também notar que o que vem da reforma, quer dizer, o ponto justo da reforma que chega até nós e deve continuar a nos seguir, isso não tem discussão mesmo entre cientistas.
porque os cientistas eles partem muito para o lado da provar isso, provar aquilo. E Deus nunca se deixou provar de forma natural a sua existência, né? Não. Deus ele deve ser experimentado e, a partir daí, cultivado no nosso ser. E a reforma trouxe isso. Por isso que a reforma é inatacável. Não sei se vocês me entendem. Não tem como a estrutura mundana ou a estrutura da ciência atacar esse ponto da reforma. Não tem como. E Deus foi muito justo em colocar isso na história para que realmente o Espírito Santo trabalhasse dentro dessa linha e preservasse a sua igreja. Que, aliás, cujo único comando está em Cristo. Não tem outra igreja. Interessante porque quando a gente pensa na questão cronológica da reforma, a gente pensa em atos isolados. E quando a gente vai ver, na verdade, não, você vê que são... Na coesão. São várias coisas acontecendo, várias ações e elas vão convergindo e vão se juntando em diferentes partes do mundo, né? E aí a gente vê a soberania de Deus justamente isso, voltando a igreja para o trilho, trazendo a igreja então para sua... São teias que até aquelas atitudes que buscavam ser opositoras, elas acabaram contribuíram para o avanço do sistema, né, protestante. E isso foi preservado e hoje nós temos isso na nossa igreja. Que, aliás, na minha opinião, deveria ser ensinado com aulas especiais da escola dominical. Classe da reforma. Uhum. As pessoas vão lá para estudar a história da igreja, porque se pegar 90% ou mais da igreja, ninguém lê sobre isso, não sabe, não... Existem Aliás, pessoas não lê que a Bíblia, né? Existem pessoas que realmente não entendem isso. Entende. Então a igreja precisava ensinar. Quando você pega alguém e fala assim, você é de qual igreja? Eu sou protestante. Pronto, eu falo, mas é uma nova igreja? Uma nova entidade, uma nova igreja. Lá no Antigo Testamento, é relatado que eles ensinavam os filhos. Uhum. Eles contavam a história, atavam no punho. E a gente não faz isso. Então nós só ficamos com assuntos aí de modernidade, assuntos que envolvem o relacionamento entre irmãos da igreja, que é importante, claro. Sim. Assuntos que envolvem aí os nossos métodos de vida, ou temas indicados por revistas, que aí eu, aliás, não gosto, eu gosto de ensinar, de falar sobre a Bíblia na escola dominical. Eu tenho feito isso nos últimos 40 anos. Batendo ali na tecla Bíblia, né? Estudando evangelhos, estudando as cartas do apóstolo Paulo, estudando o Antigo Testamento, profetas, e batendo firme nessa tecla. Mas só que o crente ele tinha que ser mais dedicado em seguir essas orientações e ler, se informar, participar, né, de aulas como essa. Bem, essa foi a reforma na Alemanha, na verdade, com Martinho Lutero. Uhum. E depois nós avançamos um pouquinho no futuro aí com o Concílio de Trento. Mas antes do Concílio de Trento, não é só Lutero que faz a sua performance. Nós temos outras reformas em outros locais do continente europeu e que se expandem até atingir, primeiramente, aqui a América do Sul, e o Brasil é um dos pioneiros, Estados Unidos, né, que é o grande berço do protestantismo no continente americano. Mas nós tivemos, por exemplo, a reforma calvinista. Essa reforma é uma reforma que eu sou bastante apaixonado. Jean Calvino, né? Uhum. Ele nasceu em Noyon, muitos dizem Nuyen, na França. É a mesma cidade de Lyon? Lyon. Porque o Fábio teve lá, e aí eu falei, você fez o trajeto, saiu de Lyon, foi para Genebra. De Lyon a Genebra dá o quê? Lyon, Acho que 160 quilômetros. A mesma... É isso, é pertinho. Você atravessa o biquinho da Suíça, que ela parece o estado do Paraná, inclusive, tem até o biquinho ali da Foz do Iguaçu, que faz divisa com a França, né? Aí Genebra está quase ali na fronteira. Uhum. Cidade cosmopolita, né, da Suíça. Que já era assim naquele contexto. Naquele contexto já era assim.
E ali, em Genebra, a gente tem muito que falar sobre Farel. Farel ensinava crianças na rua. Reunia um monte de crianças ali, ensinava, brincava. Até conta a história de Farel que ele saltava com as crianças e esse tipo de coisa. E já tinha na mente as ideias de Lutero. Aí Calvino ele vem da França, se estabelece posteriormente em Genebra, e ali eles fundam, ou melhor, o próprio Calvino funda a Universidade de Genebra. E as escolas primárias e secundárias de Genebra. Então, a nossa educação, ou a educação que se tem no mundo ocidental hoje, ela é uma educação que tem início dentro do contexto religioso da Reforma, que a Igreja Católica viu e copiou, fazendo as suas universidades. Não que sejam ruins, porque são muito boas. Então, as grandes universidades do mundo hoje, elas têm origem dentro do contexto religioso. E nós não temos, por exemplo, na Ásia, se pegarmos o Oriente Médio, Ásia Meridional, Ásia do Sudeste, Extremo Oriente Asiático, se pegar China, Japão e etc., nenhuma universidade de nome e renome como as ocidentais. Que tiveram origem ali aleatória, com a empresa, ou com o Estado e etc. Depois o Estado incorporou esse sistema educacional. Mas Calvino foi o grande iniciador do academicismo, do ensino acadêmico no Ocidente europeu, e que depois se esvai pelo mundo. Calvino tem a sua base doutrinária ali nas institutas. E ali ele fala sobre a eleição, a predestinação, que, aliás, eu como estudioso, eu não entendo, mas acho maravilhosa. Sabe aquilo que você não consegue entender, mas gosta? Mas só fazendo uma dentro, a gente destaca muito, né, porque realmente é uma doutrina preciosa, até do nosso, Bíblica, da né? nossa origem, né, a doutrina calvinista, as institutas, e isso é muito destacado, mas a gente tem Calvino falando muito a respeito de vida piedosa, até o capítulo, a gente tem Sim. lido com os jovens lá o capítulo 20 do volume 3, que fala sobre oração. É um capítulo todo voltado à oração, decorrendo, assim, discorrendo a respeito da oração. É algo, assim, importante da gente frisar, porque às vezes Sim. as pessoas criticam, mas também, né, não tem essa noção que não é só predestinação ali, era o fundamento mesmo para uma vida piedosa diante de Deus, quando ele se propõe a escrever as institutas. Sim. Né? Você estava falando de oração, aí eu lembro de John Wesley. Diziam na época que se todo cristão, todo crente orasse como John Wesley, o inferno se derreteria. Orava uma média de 6 a 8 horas por dia. Mas as institutas têm lá a predestinação, hoje em dia ela é difícil de ser lecionada, difícil de ser compreendida, mas é interessante. A vida é um caminho, as pessoas vão andando e, de repente, lá na frente, um portal escrito: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. As pessoas vão andando, Deus vai empurrando, muitas rejeitam o empurrão de Deus e se desviam, não vou entrar por aí. Não. E a hora que aqueles que entraram dentro do portal olham para trás, no frontal do portal onde eles entraram está escrito lá: aquele que vier a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Esse é o contexto aí da eleição, né, para ter uma ideia apenas superficial do que foi. Mas Calvino foi muito assim, minucioso em elaborar, em trazer ao livro aquilo que a Bíblia traz.
E quem lê as institutas recebe uma clarividência maior. Então, eu indico para aqueles que gostam de ler, ler aí as instituições cristãs de Calvino. É uma boa base, né, doutrinária para a gente. Agora, o calvinismo, com essas ideias, ele expande também para o norte, embora não se ligue muito ao luteranismo, porque o luteranismo ele não tem muita diferença do catolicismo. Eles continuaram com os ritos da Igreja Católica, tinha as fitas, velas, santinhos e tudo mais. Mas eram apenas rituais culturais, não eram rituais essenciais para a salvação. Nós temos lá os parâmetros da justificação pela fé. E a fé sem obras é morta. Então, fé e obras, elas andam basicamente conectadas. Não tem como você ter fé e não realizar boas obras. E não tem como realizar boas obras se não tiver fé. Porque aí vai ser somente para livrar o seu, né? Ser uma troca, uma barganha. Uma barganha com Deus. Como até hoje, às vezes está lá um gasofilácio lá na frente. E venho como estou, envelopinho na mão. Fiz minha parte, né? Aquela cara de piedoso, né, de membro. A fé dele ela é limitada a um gasofilácio. Não sei se vocês perceberam isso já. A gente, como líder da igreja, está vendo isso a todo momento. Mas o calvinismo, ele, ao espalhar-se, ele deu um reforço muito grande àquilo que você dizia, a expansão da economia capitalista. Porque a Igreja Católica era uma igreja que não permitia a usura, cobrança de juros, né, para empréstimos. Já o calvinismo e o luteranismo se omitiu quanto a isso. Então, podia se emprestar, podia se fazer aí financiamentos. Hoje, por exemplo, nós temos os bancos. Você pode adquirir empréstimos, pagar juro. Os bancos são o coração do capitalismo moderno. Tanto é que hoje até o Vaticano tem um banco. E os bancos hoje, eles surgem naquela época, um pouquinho mais para frente, justamente para financiar investimentos. Então a reforma deu um plano muito diferente à economia. Se ficássemos com a Igreja Católica, hoje a economia não teria crescido, talvez o mundo não teria se desenvolvido, a tecnologia não teria vindo, e a gente estaria naquela estrutura ainda antiga, né, de seguir as ordenanças da igreja. E aí entra num ponto que a coisa inverteu. Se até Lutero, Calvino, esses homens aí, a Europa do Norte era pobre, agora a Europa do Sul é que passa a ser pobre e os do Norte ricos, por causa da profusão do capitalismo. E o Sul da Europa basicamente seguro pela igreja, amarrado pela igreja. Então, a palavra desenvolvimento e subdesenvolvimento são muito vinculadas ao capitalismo. Nós temos um mundo subdesenvolvido que se forma no sul do continente europeu, que vem desde lá da Romênia, Itália, França, Espanha, Portugal, que é a parte sul, o arco sul do Mediterrâneo. E nós temos a Europa centro-norte, que são duas Europas diferentes. Você andar pela Europa do Sul e pela Europa do Norte. Embora a Europa do Norte seja mais fria, não só no clima, como na mentalidade das pessoas. Conta-se a história, né, que um lord inglês chegou na sua mansão e chamou o mordomo, Jarbas. Onde está a Lady? A Lady está nos seus aposentos, senhor. Não se conhece essa. Aí ele subiu lá nos aposentos, tomou banho, fez barba, etc. A mulher estava deitada. 8 horas depois desceu. Jarbas,
leite está um tanto fria, não corresponde a estímulos. Ah, Sir, esqueci-me. Ela faleceu hoje de manhã às 5 horas. Então, isso indica que o europeu é meio frio lá do norte, né? Inglês, alemão, se pegar holandês, a Holanda ali, que é a faixa norte, e o restante da Holanda, que são os Países Baixos. Muita gente confunde isso aí, Holanda com Países Baixos. Na verdade, não é. Holanda é a tira norte dos cantões dos Países Baixos, né? Aí depois são vários outros cantões. Então, um povo mais frio, um povo mais introspectivo, né? Agora, é interessante, tem uma teoria que diz que o próprio clima, as condições climáticas ambientais, favorecem esse tipo de comportamento. Tanto é que na Europa do Norte, a parte centro-norte do continente europeu, se nós pegarmos ali da Suíça, Áustria, Polônia, Alemanha, Holanda, Inglaterra, norte da França, pegar a República Tcheca, a República Eslováquia, a própria Hungria, Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia, já entrando ali pela Rússia, né? O percentual de suicídios é maior do que na Europa do Sul. Muito maior. E lá eles têm tudo materialmente falando, praticamente falando. O nosso correspondente, nosso correspondente internacional, viajou por lá, ele sabe, né, mais ou menos como é que é a situação na Europa do Norte. Então o capitalismo ele ganha um grande avanço. Bancos começam a se multiplicar, investimentos, negócios, o que deu uma riqueza bastante grande para os países do norte europeu. Agora, essa foi a reforma na Suíça. Calvino, né, o nosso grande mestre e iniciador. Uhum. Mas ela sai dali, a reforma sai do contexto ali da Europa centro-ocidental e parte para Inglaterra. Inglaterra nós temos o rei Henrique VIII, aí, século XVI ainda, né? É o absolutismo inglês, o Estado absoluto inglês. Henrique VIII ele já tinha algumas ideias de reformas na igreja, porque ele queria tomar partido no governo da igreja. E ele queria também se divorciar de Catarina de Aragão, que não dava filho homem para ele. Só que a igreja não permitia e não permite, até hoje, divórcio. Uhum. Então, a alternativa qual foi? Separar da igreja e criar uma igreja que permite divórcio. Que ele já estava de olho numa jovem fidalga da corte, chamava-se Ana de Bolena, com a qual ele casou. Mas Ana de Bolena foi envenenada alguns anos depois e ele ficou na mão de novo. Henrique VIII, ele separa-se do papado. Isso no mesmo contexto, Isso, né? A gente está falando do contexto de reforma contexto de reforma, ali. aquele bolo ali, século XVI. Pegar século XV, XVI e início do XVII. Uhum. Então ele separa-se da Igreja Católica ou do papado, abole todas as influências que o papado tinha na igreja do Reino Unido, da Inglaterra, pega essas igrejas do Reino Unido, que são até então católicas. O último rei católico, se não me engano, foi Carlos V, Carlos V na Inglaterra. E, a partir daí, essas igrejas passam a se chamar igrejas anglicanas. Com a mesma fé católica, o mesmo jeito, o mesmo ritual, só que tem o casamento aí do sacerdote ou do clérigo, né, no caso. Então, com os mesmos rituais ali dentro do contexto aí da própria igreja anglicana, que ele deu o nome. Uhum. Ele trouxe algumas coisas da reforma para dentro da igreja anglicana, o que daria mais praticidade para funcionar. Daria uma certa independência de organização e economia, né, no caso. Depois nós tivemos de Henrique VIII, que foi o primo reformador, né, o primeiro reformador, a grande rainha Elizabeth I, ou Isabel I, que é basicamente contextualizada no centro da reforma anglicana.
ela adota alguns aspectos agora do calvinismo, reestrutura toda a igreja anglicana e ela passa a funcionar não muito diferente da igreja católica até hoje, com os sacerdotes, com as missas, mas é uma igreja não vinculada à igreja católica ou ao papado. Agora, dentro do contexto dessa igreja anglicana, começam a surgir dissidências. Esses dissidentes, evidentemente, não concordam com a reforma que foi feita por Henrique VIII e Elizabeth I, na verdade. E eles passam a adotar princípios do calvinismo bastante assim fechados. Então eles passam a chamar puritanos. E aí começam as revoluções inglesas. Uhum. Puritanos com anglicanos com Estado. Então nós temos aí uma série de revoluções, a Revolução Gloriosa, por exemplo, né, que firma a autoridade do parlamento sobre o rei. E aí o rei perde um pouco ali o controle da igreja, nesse caso. E a igreja anglicana se estrutura quase que de forma aleatória do controle. Nessa revolta Estado. Que o rei perde o controle da igreja e perde a cabeça também, né? Perde a cabeça também, exatamente. E foram várias cabeças que rolaram na época, né? É igual na Revolução Francesa que nós temos aí. Então o puritanismo surge. E esses indivíduos puritanos, junto com alguns mais ortodoxos dentro da fé anglicana, começam a ser perseguidos. Bem como os católicos, que seguraram a fé católica romana. Uhum. Desde Henrique VIII, eles passam a ser perseguidos. E qual a alternativa a partir daí se eles não têm condições de se defender? Refugiar. Os católicos, predominantemente, foram para a parte norte da ilha da Irlanda, onde foi criada mais tarde a Irlanda do Norte. Hoje é um país católico. A Irlanda do Sul, que é o Eire, é um país protestante. Uhum. E surge aí uma guerrinha entre católicos e protestantes. Da Irlanda. Da Irlanda. Até hoje. Até hoje. Teve há pouco tempo, terrorismo recente atrás, né? Teve o IRA, o Exército Revolucionário lá irlandês, né? Uhum. Até esses tempos atrás houve um pega entre eles lá. Mas foram sangrentos os confrontos entre católicos e protestantes, como são violentos até hoje. E, na minha opinião, eles deviam sentar e notar que isso aí vai levar somente a mais derramamento de sangue. Uhum. Aliás, o que mais matou no mundo não foram as guerras comuns, foram as guerras religiosas. O maior número de mortes que nós tivemos no mundo durante a história em função da religião. Você vê como é que o homem se apaixona e toma partido, quando, na verdade, Deus não é um Deus de violência, Deus é um Deus de amor. Mas as religiões, infelizmente, trazem naqueles que são humanos e, portanto, erráteis, né? A violência, a necessidade de conquista de território, conquista de ideologias. No século XIX, mais tarde, vai surgir as ideologias que eu costumo chamar de século perdido, porque isso aí polarizou, bipolarizou, tripolarizou o mundo em várias facções, né? Ideológicas, religiosas e etc. Então, os puritanos, eles refugiam-se basicamente na América do Norte e no sul da Inglaterra e na Escócia. São eles que vão dar origem aos núcleos protestantes ingleses, norte-americanos. Tanto é que vão levar para o continente americano, aí uma coisa puxa a outra, a gente vai falando, né? Uma coisa vai puxando a outra, vai extenso. Eles levaram para o continente americano toda aquela modalidade de vida que eles viviam na Inglaterra. Então, eles instalaram na América do Norte cidades, residências, parques agrícolas, iguaizinhos aos que eram na Inglaterra. Então, se o indivíduo chegasse nos Estados Unidos na época, né, depois tornou independente, as colônias inglesas, ele ia confundir com o habitat europeu inglês. Com os puritanos ingleses vieram os holandeses,
grande parte também de alemães, né? Que vieram com aquela ideia calvinista. Uhum. É claro que agora adaptada a umas novas realidades que irão surgir. Mais tarde, essas colônias inglesas, dominadas evidentemente pelo protestantismo, elas adquirem autonomia político-administrativa. E qual é o sistema adotado? O sistema republicano. Até que a igreja hoje, presbiteriana, é um sistema republicano. Mas que sistema republicano? Aquele que fora definido e defendido pela Assembleia de Westminster. Parlamentar. Né? Parlamentar, o sistema parlamentar. E aí formularam um sistema de república federativa. Assim surgiu a República Federativa dos Estados Unidos da América do Norte, que, aliás, hoje as que existem são cópias, inclusive a nossa. Uhum. É aí que surge o sistema republicano, tal como nós conhecemos hoje. Porque a república antes disso é diferente. Se pegar a República Romana, é uma república totalmente centralista, né, no caso. Não é federativa, é uma república unitária. Aqui no Brasil nós temos uma república federativa, aliás, eu não sei até onde que ela é federativa, porque é bastante unitária. Tudo depende do governo federal, do Estado central, município, Estado, parece que é para inglês ver, entre aspas, aí, né? Mas a República Federativa é isso, as federações, né? Nós temos aí, por exemplo, Conselho, Presbitério, né? Uhum. Sínodo, Supremo Concílio, isso é típico da República. E tinha a República Grega, que era a democracia direta, onde todo mundo participava, desde que fosse cidadão. Quem eram os cidadãos? 2% da população, que eram nobres e proprietários de terras e nobres que chegassem. Então, o resto do povão não tinha participação nessa democracia. Então, a partir daí já é restrita, né, no caso. Uhum. E a democracia desenvolvida na América do Norte, ou a república, né, desenvolvida na América do Norte, é uma república que deu origem aos estados federativos, ou às nações federativas que nós temos hoje. Também enraizada no protestantismo. E aí os Estados Unidos hoje são 160 milhões de protestantes, contra 40 milhões, acho que 40 milhões no Brasil, se eu não estou, a memória não falha. Então é um país com um maior número absoluto de protestantes, né, os Estados Unidos. Pelo menos que se dizem, embora a igreja lá deu uma guinada aí estranha, como a Europa, né? Também aí guinou para um lado mais liberal, uma coisa nesse sentido aí. Professor, uma pergunta. O senhor falou ali da questão dos anglicanos, a questão da migração e tal, e ali por volta de 1560, mais ou menos, nós temos John Knox, que de alguma forma ele foi influenciado pelos puritanos para... Sim, para realizar o seu contexto também, né? Foi influenciado pelos puritanos. E qual é o coração do puritano? É o calvinismo, em princípio. Para regularizar essa igreja que surge na Inglaterra, que depois expande para a Europa, implantou-se o sistema presbiteriano, que é a nossa, né? Uhum. Então, com raiz do calvinismo, você tem a igreja presbiteriana. Que mais ou menos segue aquela ideia do republicana, representativa de governo. Representativa de governo. E sistema parlamentar que já era algo que politicamente estava sendo brigado na Inglaterra. Sendo brigado na Inglaterra. Já politicamente estava o rei, o parlamento, aquelas guerras, as revoluções inglesas. Então, nesse caso, o presbiterianismo, né, ele tem raízes ali no calvinismo. Depois a expansão dos puritanos, mesmo entre anglicanos, e a estrutura, né, desse presbiterianismo é um modelo fundamentalmente republicano e funcional. Porque pega lá basicamente, eu considero o primeiro concílio da igreja o concílio de Jerusalém, onde a igreja toma uma certa forma estrutural. E o presbiterianismo ele vem lá de presbíteros, né? Bispos presbíteros. Embora os metodistas hoje eles utilizam a palavra episcopal para o governo da igreja, né? A católica também é episcopal.
não é um sistema presbiterial. As palavras são sinônimas, São né? sinônimas. Bispo e presbíteros, né? O Ancião. bispo é de uma ordem mais geral nacional. O presbítero é de uma ordem mais local da igreja, né, no caso. Eu entendo mais ou menos assim. Então a igreja presbiteriana, a partir daí, começa a tomar forma como sendo praticamente a primeira igreja organizada no conteúdo da reforma e na pós-reforma. Que é a igreja que vai permanecer. É claro que a partir dela nós temos aí vários ramos, derivações, que surgem a partir de problemas internos da própria igreja. Então, você tem metodista, tem batista, adventista. Os adventistas são bastante antigos também, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, são vários ramos aí considerados protestantes. Agora, tem atualmente aí a derivação para pentecostais, neopentecostais. Isso já é século XX, né? Aí já é final do século XIX, século XX, onde surgem aí o pentecostalismo, não só no Brasil, mas basicamente com asa mundial, o pentecostalismo. Agora, uma vez na Suíça, uma vez no sul da França, onde existem católicos, os próprios presbiterianos, em princípio, que são protestantes, adentram no sul da França com uma proposta de evangelização. Lyon é o ponto de partida a partir dali. Se não me engano, é Playantes, Hugo, um dos condes europeus ali de Lyon, que dá abrigo a esses primeiros missionários. Verdade ou não, são narrativas históricas, a palavra huguenotes vem de Hugo, que foi basicamente o primeiro acolhedor dos protestantes que chegaram ali pelo sul da França. Aí a Igreja Católica, que era vinculada ao Estado francês, cai matando, né? A gente pode dizer que essa iniciativa era missionária no aspecto de evangelização, ou ela acabou se desdobrando por conta das perseguições também? Não, se desdobrou também por conta das perseguições. Todas essas causas acabam contribuindo, né? Noite de São Bartolomeu. Milhares de huguenotes foram massacrados ali, a mando do Estado com a conivência da Igreja Católica, para impedir que o protestantismo se infiltrasse, né, na França, que era um país católico. Agora, parte desse pessoal vem para a Espanha. E se nós pegarmos ali desde Barcelona, Madrid, até o Gibraltar, onde está ali Cádiz, Córdoba. Cádiz era a boca da Europa para a África, ali, para o continente europeu e para a África. O porto de Cádiz. Ali tem a Catedral de Santa Geralda, né? A maior torre da época da Idade Média ainda, né? E ali tem um dos maiores mosteiros jesuítas do mundo. Aliás, no meu romance eu exploro alguma coisa ali nesse contexto. Depois a gente vai ouvir um pouquinho o senhor falar isso, desse livro que o senhor escreveu. Foi trabalhar durante 8 anos. Vamos ver se a gente publica, né? Deus orienta para essa... Eu estava pensando nisso, na hora que o senhor estava falando, né? Essa questão da publicação mesmo, da gente ver isso aí, porque é interessante. E eu não sei, né, Robson, até se nós vamos chegar até nos nossos dias, mas fazendo um paralelo, quando o senhor estava falando lá da questão deixa eu pegar o nome dele que eu esqueci. Quanto tempo? Do Tetzel, quando ele jogava o fogo no corpo, eu fiquei imaginando aqui, né? Aí a gente veio para os desdobramentos hoje, né? Que alguns não ouçam isso como ideia, né? Para chamar atenção e cobrar alguma coisa do... Gênio de plantão tem em todo lugar, você sabe, né? Porque, olha, só o que falta, né? O que eu ia sugerir, já que a gente chegou nos huguenotes ali na França, e até para a gente falar que a gente não vai comentar algo relacionado ao nosso país, acho que é interessante a gente falar dessa passagem, né, que a gente tem aqui no Brasil, na Baía de Guanabara. Nós vamos falar sobre isso agora. Colocando no índice proibido também o Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. Era proibida a leitura.
do grande romance. Aliás, esse era o romance preferido do meu pai. Na época dele tinha até livro de bolso, né, Do Corcunda de Notre do Dame. Corcunda de Notre Dame. Ele andava com o livro no bolso, incrível. Ele Pois, gostava muito daquele romance. Meu pai leu muito, né, estudava muito, então acho que nesse ponto aí eu tive bastante exemplo, né? Então a gente segue. Que bons exemplos. A gente segue. Influência. Minha mãe também era uma pessoa bem formidável nesse sentido, bem informada, né? Uhum. E agora, da França para a Espanha. Na Espanha é o caos, né? Porque a Espanha é redondamente católica. Você tem lá o condado de Lyon, ou melhor, Leão, e Castela. Da São onde reinos surgiu, esses, né? reinos da Espanha, antes da unificação, que ocorreu no século Porque às vezes a gente XIII. fala país, mas naquele era uma região. A nação, né? Era Mas uma era a nação, formada mas não por era o reinos. Estado. Era Aham. formado por reinos. Tinha o reino de Leão, o reino de Castela. Depois os casamentos dos reis católicos de Leão e Castela, que unificou a Espanha. Aragão também. Aragão, o pessoal da dinastia dos Aragãos. Toda aquela estrutura Região. dinástica, né, que nós tivemos da Península Ibérica. E era meio Não- misturado Espanha e Portugal Espanha- também. não, Portugal era um reino Era um reino da só, né? Espanha, condado portugalense, era um condado. Uhum. Era o condado portugalense que pertencia à Espanha. Depois, em 1260, que houve a independência do condado portugalense, Uhum. pelo infante Dom Henriques Soares de Coimbra, figura histórica de Portugal, né? Mas na Espanha, a perseguição ela aumentou, líderes religiosos eram presos e executados. Uma beira desse pessoal que veio pelo sul da Espanha até Cádiz, Córdoba, desde Barcelona até Madrid, influencia Portugal. Então ocorre a partir daí a reforma em Portugal. E tinha um indivíduo que basicamente circulava por tudo isso aí, chamado Nicolau. Você já vai saber quem é. Nicolau Villegagnon. Uhum. Grande político, estrategista, militar, atirador e Bíblia na mão. Imagina, né? Esse Villegagnon, para não comprometer mais a igreja que estava sendo formada no sul da Europa com as perseguições, começa a recrutar pessoas para que se instalasse na América um núcleo calvinista. Porque os huguenotes são calvinistas, vêm de Calvino. Uhum. E aí nós temos a primeira expedição francesa rumo à América, rumo ao Brasil, comandada por Nicolau Villegagnon. 9 pastores veio junto, entre eles Jacques de Baler, que foi o líder pastoral, né, na viagem de Villegagnon. E aí no início do século XVI, eles atingiram aí o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro se basicamente estabeleceram na Baía da Guanabara. Guanabara significa marreca feia. Então, por causa do pássaro que andava por ali. E aí andaram até a ilha central da Baía da Guanabara, que tem o nome de Ilha de Villegagnon, onde foi feito o primeiro culto Protestante nas Américas. protestante das Américas, o primeiro culto protestante das Américas, primeiro que os Estados Unidos. Agora, quem estava aqui? Quem já estava aqui para combater isso? Jesuítas já tinham. Os jesuítas. Que é a cara da Contra-Reforma, né? E aqui nós tínhamos 2 nobres jesuítas, o Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta. José de Anchieta tinha a sua praia, né? Aqui pela região sudeste, entre o Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, Ubatuba, essa região, ele circulava muito aí, que já está no segundo romance meu, que é um romance histórico, que ambientado no Vale do Paraíba.
Um pequeno spoiler apenas, né? Não, a gente vai fazer assim, até um outro podcast, de repente a gente falar mais sobre esse trabalho do senhor de escrever, Só um registrar pequeno isso. spoiler, né? Muito bom. Jesuíta que vem lá da Giralda para tentar encontrar aqui uma máscara, até o nome do romance, a máscara de Eliezer, que era o servo de Abraão. Então vem desde lá, tem contando a história. E esse jesuíta vem encontrar essa máscara, uma parte da pedra que caiu em Sodoma e Gomorra, que eles têm como a pedra negra hoje, é uma das versões históricas, né, da Caaba de Meca, do islamismo. E essa segunda parte da pedra que se partiu em dois, o servo Eliezer construiu uma máscara. Isso é um romance, claro. Uma ficção. E essa máscara dizia que tinha toda a sabedoria divina. Quem vestisse a máscara tinha o total da sabedoria. Vai de cá, vai de lá. Essa máscara vem parar na América com a expedição aí do Gaspar de Lemos, 1503. E caiu na mão dos índios, que passaram a adorá-la. E essa máscara teve o seu nicho, o seu altar no Pico do Jaguar, que é o Pico do Jaraguá, em São Paulo hoje. Só que ela era vista apenas uma vez por ano, quando o sol, no solstício de verão, atingia a máscara. Então ela era visível durante 3 dias, que é o caminho do sol ali na questão do solstício equinócio, né? Quando os índios adoravam. E aí ele descobriu essa máscara, tinha que voltar para Espanha para levar, porque estava a pedra negra já lá na Arábia. Então ele acreditava, o chefe do Dom Miguel, que é o comandante do convento jesuíta lá da Giralda, né? Então ele queria unir as duas partes da máscara para ver se unia árabes e judeus. Ficção, tô falando. Essa é a narrativa central do romance. Problema. Um menino que veio para o Brasil, chamado Bernardo, um jesuíta, apaixonou-se por uma índia. Aí eu não posso dar mais spoiler, né? Eu já estou pensando. Só para aguçar pouco aí o pessoal. Depois o pessoal, se quiser saber, vai ter que comprar o livro mesmo, entende? Isso aí. Mas aqui no Brasil, Villers-Gagnon passa a ser, evidentemente, perseguido. Para não morrer, o que ele faz? Já viu falar daquele vira-casaca? Exatamente isso. Eu achava muita graça com o meu sogro, quando a gente assistia futebol. Ele era fanático de futebol, só que ele não tinha time para torcer. Ele torcia para quem estava ganhando. E quando ele estava torcendo para um time, aquele time estava fazendo bobagem, ele virava imediatamente para o outro. Já mudava o time ali mesmo. Villers-Gagnon virou, apoiando, evidentemente, aí o movimento jesuíta, só que ele fazia o jogo duplo. E em um culto realizado ali na Baía da Guanabara, na ilha central de Villers-Gagnon, os pastores foram presos, a mando da Inquisição, que estava instalada no Vale do Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, né? E o chefe desses pastores, que é o líder, né, missionário, o Jacques de Boller, ele foi enforcado. E após o enforcamento, diz a história, uns narram assim, outros não, que o corpo dele foi jogado na Baía da Guanabara ainda semi-vivo. Quem jogou? José de Anchieta. Que, aliás, é uma pedra no sapato para canonização dele, né? Esse ato dele? Tem uma pedrinha no sapato aí que ainda pega. Agora tem uma outra narrativa documental, essa também é documentada, mas tem outra documental, que é do governador-geral do Brasil na época, com sede em Salvador, que deu uma carta de absolvição a Jacques de Boller. Existem documentos que provam isso. E ele foi exilado aqui do Brasil, foi mandado de volta para a Europa, onde foi preso em Portugal e ali permaneceu até os últimos dias da sua vida. Mas Jacques de Boller, eu tenho comigo que foi o primeiro pastor brasileiro, calvinista, né? No Brasil. Calvinista a fazer um sermão aqui no Brasil. Mas aí a reforma já está basicamente instalada, estabelecida.
os franceses são expulsos do Rio de Janeiro pelo Estácio de Sá, que é sobrinho do Mendes Sá, que era governador na época da expulsão, né, no caso. E mais tarde, em 1524, os holandeses chegaram no Nordeste. Em 1624, eles chegaram primeiramente na Bahia. Por quê? Por causa da briga com a Espanha. Não só religiosa, mas também econômica. Filipe II da Espanha estava em guerra com os flamengos, que são os holandeses, por disputas das rotas comerciais do Mar do Norte. E em 1580, morreu o rei de Portugal chamado Dom Sebastião I. Morreu novo, 24 anos. Não era casado, não tinha herdeiros. Ele morreu e desapareceu. E aí surgiu a ideia que ele foi arrebatado. A partir do que alguns beatos daí para frente surgem para defender a doutrina sebastianista. Até o meu sogro chamava Sebastião e eu falava que eu era sebastianista porque eu seguia ele na pescaria e tudo mais. Então surgiu o sebastianismo, que Dom Sebastião voltaria um dia e salvaria aí os frascos e comprimidos, né? Aqueles fracos e oprimidos. Tem até a história aqui no Brasil que Antônio Conselheiro, né? Temos aí já século XIX. São esses profetas, né, que são levantados. Aí, né? Antônio Conselheiro ali no Nordeste, ele angariou o pessoal em torno da sua ideia e pregava, né? Vinde benditos do meu Pai, e eu vos mostrarei uma terra que tereis entregue pelo Senhor, de onde emana leite e mel. Então, o discurso lá de Abraão que ele trouxe. E daqui vereis sobre as águas do grande mar a figura de Dom Sebastião descendo um dia para vos dar a liberdade e a salvação. Ele pegou um monte de gente, né? Isso é o sebastianismo aqui do Brasil. Quem relata isso, você tem aí vários... Euclides da Cunha, por exemplo, que desde os sertões, então ele narra o sebastianismo no Nordeste brasileiro, que é uma outra doutrina de base católica, mas que na verdade não tinha nada a ver com a Igreja Católica. A Igreja Católica, aliás, tinha como obstáculo, né, ao seu interesse ali no Nordeste. Então, Antônio Conselheiro, ele pregava essa ideia de Dom Sebastião regressando e que a partir daí o pessoal teria paz, liberdade, terra para plantar. E esses movimentos são bastante antigos, né? Na MST no Brasil surge lá atrás ainda com a repartição das terras. Isso é comum, andando inclusive com a história da reforma. Os holandeses protestantes chegaram aqui porque Dom Sebastião morreu, não deixou herdeiros. Portugal passou o domínio da Espanha em 1580, porque Filipe II era tio-avô do Dom Sebastião I, reivindicou o trono como herdeiro necessário, e Portugal passou o domínio da Espanha outra vez. A Espanha estava em guerra com a Holanda, que era o principal comprador de açúcar do Brasil no Nordeste. O que a Espanha vai fazer? Vai boicotar um mercado de açúcar com a Espanha, com a Holanda, para ver se colapsava a economia holandesa. Não tendo outra alternativa, os holandeses organizam expedições para invadir o Brasil e se apropriar da era produtora de açúcar. Não para produzir açúcar, porque eles tinham quem produzia para eles, que eram os colonos, que estavam, os senhores de engenho que estavam no Nordeste, seus escravos. Então não tinha necessidade do holandês entrar aqui para produzir açúcar. Embora os holandeses financiassem, através da Companhia das Índias Ocidentais, né? A West Indian Company, que é a WIC, uma multinacional que financiava equipamentos, expedições, empreendimentos, né, na época, para emprestar dinheiro para os colonos portugueses aqui para produzir açúcar. Que os colonos foram adquirindo uma dívida impagável, né, com a Companhia das Índias Ocidentais.
Até que em 1654, aliás, em 1640 voltou Portugal a ser livre outra vez, terminou o domínio espanhol e a partir daí Portugal reivindica o mercado de açúcar aqui no Brasil e leva os colonos dizendo, se vocês não vierem com a gente, vocês jamais pagarão essas dívidas e isso aqui poderá se tornar uma situação independente, com vocês sendo explorados aí pelos holandeses. Então incitou os colonos no famoso movimento chamado Insurreição Pernambucana de 1647 para expulsar os holandeses. E foi o que acabou acontecendo. Em 1654, os holandeses foram expulsos do Nordeste brasileiro, foram para a região do Caribe, ali nas Ilhas Bonaire, aquela região das Antilhas holandesas, produzia açúcar de melhor qualidade, mais barato que o Brasil, entrando em declínio o ciclo do açúcar no Brasil e se instalando a pobreza no Brasil até o ciclo da mineração. Mas qual foi a importância dos holandeses em termos de reforma? A implantação, evidentemente, de núcleos calvinistas no Nordeste. Então surge aí protestantes no Nordeste, que, aliás, vão ser perseguidos mais tarde pelo padre Cícero, né? Que é um milagreiro ali no Nordeste, o Padre Cícero, né? O Romão Batista. Inclusive as guerras religiosas ali no Nordeste, de protestantes contra católicos e aquela coisa toda, também tivemos isso no Brasil. Uhum. No contexto da reforma e da contra-reforma se conflagrando, né, no caso. Mas o protestantismo holandês, o protestantismo francês, vai dar origem aos núcleos reformados, que ainda não tem a performance de igrejas. Não tem ordenação de pastores, apenas leigos que cultivam aí a fé calvinista, alguns intelectuais. E passam a liderança, né? E passam a ser a liderança. Na época formou-se uma oposição ao governo português no Brasil, na época do governo geral, quando surgiram as câmaras municipais, que eram um localismo político de alguns senhores chamados homens bons de posse. A parte deles passaram para o protestantismo, o calvinismo. Uhum. E começaram a financiar, a partir daí, a organização de comunidades. Até o século XIX, praticamente, isso aí, né? Tem o Simonton, que chegou bem mais tarde, Uhum. e que é considerado, basicamente, um dos pais da igreja organizada, né, no Brasil. Embora tivesse vivido muito pouco, né? Pouco tempo. Eu acho que a gente chegando no Brasil, até assim, a gente pode até criar essa expectativa de ter um episódio mais voltado no Brasil, mas pela graça de Deus a gente conseguiu caminhar lá da igreja primitiva, Até passar a reforma e ver como o calvinismo, o protestantismo, melhor dizendo, de forma geral, contribuiu e impactou o mundo, né, de uma forma extensa. E isso também foi algo que influencia o Brasil, embora com toda a resistência, mas é motivo de gratidão a Deus, né, por essa obra, né, pela sua maneira graciosa de conduzir a história, de trazer essas verdades e caminhar tudo isso, de maneira que hoje nós estamos aqui, né, nessa manhã, pensando sobre isso e glorificando a Deus. Eu, assim, creio que a gente conseguiu, né, alcançar o objetivo, que era falar sobre a reforma protestante nesse período que a gente comemora a reforma, e a gente agradece muito a disposição, professor. Né, eu que agradeço muito a oportunidade. Eu não sei se o Eduardo tem algo ainda a levantar. Não, é só aquilo que a gente sempre fala, né? Quando a gente pensa em reforma, muitas vezes a gente pensa numa linha, mas a gente esquece que é justamente isso, né? Que foram diversos movimentos que influenciaram diversos países, o mundo como um todo, né? Questão política, a questão da educação, que é o berço do protestantismo. Então a gente vê a questão econômica, então a gente vê o quanto isso é rico, é belo, né? Questão social. A questão social. A obra social em Genebra, né? Então, assim, de fato é uma história que eu sou suspeito de falar, que eu sou fascinado, mas é muito bom ter o professor aqui com esse gabarito podendo falar pra gente, né? E creio que foi bênção realmente. Professor, tem mais alguma última
colocação, assim, algo que o senhor... Nós teremos mais ou menos umas 10 horas pela frente. Mas eu creio que acho que foi atingido o objetivo, né? Uhum. E que o pessoal que assistir isso possa estar sendo abençoado. Amém. Amém. Abençoado. E ter aí as origens, né, as raízes da nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil, que ainda é no mundo a mais fiel da tradição calvinista. Na minha opinião, ela é a mais ajustada ainda, que continua, e oremos para que continue assim. Amém. Amém. Eu vou fazer uma oração nesse sentido. Obrigado. Convido você que acompanhou o nosso episódio até aqui para a gente orar nesse momento, agradecendo, louvando a Deus pela sua providência na história. A gente agradece muito a sua participação. Vamos ter esse tempo de oração aqui, com gratidão a Deus, e aí em seguida a gente encerra. Oremos ao nosso Deus. Pai, nós agradecemos por todo esse tempo que tivemos, ó Deus, pensando a respeito da Tua providência, ó Pai, como de maneira graciosa o Senhor teve na condução da história, de maneira soberana, levantando, ó Deus, personagens, servos do Senhor, ó Pai, a fim, ó Deus, de sustentar e de ser instrumento nas Tuas mãos, na dependência da Tua palavra. E como o Senhor, ó Deus, é digno da nossa gratidão, do nosso louvor. Abençoe as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela vida do professor Dito e o ministério dele também. Continue abençoando, ó Pai. Continue guardando ele, a sua família. Esteja abençoando a cada um daqueles que estarão tendo contato, ó Deus, com esse episódio. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, a família de cada um, ó Deus, e que a Tua verdade, a Tua palavra venha ser... ali, ó Deus, a bênção na vida e no coração de cada uma das pessoas Senhor. que estarão conosco, ó Deus. Nós agradecemos, pedimos essas bênçãos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Então esse foi o Calvinamente. Um grande abraço, até o próximo episódio, se Deus nos permitir.